uma referência a todo aquele que ir de encontro à rocha, tudo aquele conceito, todo aquele preconceito, toda aquela existência dele, naquele momento ele se desfaz quando bate na rocha. Nada resiste contra a rocha. Ele se desfaz. Então eram os choques, né, de pensamentos, choques de opiniões que acontecem. Foi o tema que foi abordado no outro encontro. E aí hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos, pensamentos de algumas pessoas, até formação teológica, de estudos, né, que algumas pessoas trazem consigo em academia, em escola, escutaram, discutem a respeito e dizem assim, existe uma predestinação, existe uma escolha, já está predestinado desde o nascimento. E aí nós vamos abordar esse assunto aí sobre isso aí, né? Sobre posições de algumas pessoas que estudaram isso. E nós vamos falar sobre o conceito pelo pensamento do Evangelho em Cristo. O que traz isso para nós? Daí nesses versículos aí que foram pegos, a irmã Val pode ler, acho que é Êxodo 2, né? Êxodo 2, capítulo 25. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. O entendimento que tem nessa passagem, o escritor, ele coloca como Deus olhando para um povo e separou um povo. Deus olhou para um povo e escolheu um povo. Eu tenho, para mim, o entendimento de que o povo se achou escolhido por Deus. Lá na frente, a irmã depois vai ler Atos 10:34, que Pedro entende que Deus não faz acepção de pessoas, então não faz acepção de grupo, de raças e de nação. Eu entendo que o povo de Israel entendeu a mensagem de Deus e se achou escolhido. E ele colocou ali no escrito que Deus atentou para aquele povo e o escolheu. Ele se sentiu agraciado pelo entendimento de Deus de ter separado eles. No meu entendimento, não teológico, mas espiritual, de que as pessoas se acharam acolhidas por Deus em suas necessidades. Acharam-se escolhidos, separados. Deus olhou para nós, Deus lembrou de nós, Deus existe, Deus é o nosso guia, Deus é o nosso protetor. E esse Deus único, monoteísmo, único Deus dentro de uma religião, o povo de Israel entendeu que Deus olhou para eles e que eles eram um povo, e esse povo era escolhido, separado dos demais. Foi esse entendimento que a nação teve. O escritor fala assim, dessa ordem. E do meu ponto de vista pequeno, humano e falho, eu entendo que Deus não olha dessa maneira para as pessoas, diferenciando um grupo do outro. Ele olha todos de um singularismo completo, todos iguais, só comportamentos diferentes. É maninho. João capítulo 6, versículo 36 e 37. Mas já vos disse também, vos me distes, e, contudo, não credes. Tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Nesse capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus vem trazendo, desde a mensagem de Moisés, que era o maná que caía do céu, e se não pegasse e comesse no mesmo dia, aí ele se desfaria, ele entraria em decomposição, apodreceria. E aí Jesus fala que a palavra que ele estava dizendo, que ele estava ensinando, essa permaneceria para sempre.
E aqueles que fossem os ouvintes dessa palavra, entendendo ela, vivendo ela, seriam os seus discípulos. E aí Jesus fica dizendo: eu que vim do céu, eu posso falar coisas celestiais, e só faço aquilo que o meu Pai me ordenou que eu fizesse. E ainda faço uma referência: todo aquele que o Pai mandar para mim, eu vou acolher. Todo aquele que o Pai mandar para mim, eu vou acolher. Entendimento espiritual de que todo aquele que ouvir a voz do Senhor, ele vai ser acolhido, ele vai ser recebido. Todo aquele que vier, da forma como vier, não interessa como vier, ele vai ser recebido, ele vai ser acolhido. Então aí nós observamos que não existe classe social, não existe credo religioso, não existe cor de pele, não existe pensamentos, atitudes, povos separados. Existe pessoas que vêm, e diz todo aquele que vier. Não coloca se for assim ou se for assado, é todo aquele que vier. Não existe uma acepção, não existe uma separação. Existe um abraço humano de amor de Cristo. Irmã Liz. Atos, capítulo 10, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas somos nós que fizemos a separação, as escolhas, né? Nós que fizemos separação de grupo, geografias, diferenças, olhamos e esse é desse grupo, aquele é do outro grupo, panelinhas, grupinhos. Pedro chega na casa de Cornélio. Pedro, na ocasião que era um separatista, ou seja, se não fosse judeu e se não tivesse a marca do prepúcio, não era considerado convertido, não era considerado que deveria andar junto com eles. E ele não andava junto com aqueles que não tivessem a marca do prepúcio, o corte na pele. Daí ele tem uma visão, um sonho, e vai na casa de Cornélio e começa a falar de Jesus, da boa notícia. E quando ele fala isso, há um derramar do amor, da graça, do Espírito Santo que envolve as pessoas em alegria, eles entendem essa mensagem. E quando é recebido pela graça do Espírito Santo, ele observa e entende em si que aquilo que ele até então ele achava que tinha diferença, não tem mais. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Demorou muito para ele entender isso. Como muitos ainda não entenderam isso aí. Pode ir, então. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo, observa as referências que Paulo está fazendo. Ele fala que a salvação é uma graça dada por Deus mediante a fé, que é um dom. Não nasce do nada, ele vem de Deus. Não é do homem produzido, ele produz por Deus nele, mediante a fé, uma graça que recebe. Então Paulo está falando de uma parte, depois nós vamos ver outra parte que ele fala, daí que há confusões dos pensamentos das pessoas. Pode ler a outra mensagem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8 e 9. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncies as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fala de uma predestinação, de um povo escolhido. Mas essa escolha que Pedro está falando, poderia ser até no entendimento dele que existia uma separação, que existia uma escolha para grupo de pessoas. Mas para nós, e no sentido espiritual, que está realmente dizendo, é que quando andávamos titubeando que nem cego, caminhando nas estradas, nas ruas, procurando uma porta, uma saída, um lugar para chegar, para ouvir, para sentar, para estar congregado, estar meditando, estar alicerçado nesse Evangelho segundo Cristo,
Nós tivemos muitos tropeços, muitos erros, muitos percalços. Poderíamos ainda tropeçar e ter muitos erros na nossa caminhada. Mas agora nossos passos estão firmados. E a pedra de esquina e a pedra de tropeço que Pedro fala, que muitos chutavam e não queriam, era a pedra de esquina que era Cristo, era a referência.